Meu pai disse, sua filha é doce, mas não vai chegar muito longe. Não como a sua sobrinha. Ela é esperta. Todo mundo concordou com a cabeça. Minha filha de 7 anos simplesmente encolheu na cadeira. Eu disse, justo. Então a sua neta pode descobrir como pagar a escola particular sem os meus cheques. Minha irmã ficou paralisada. Aquilo vinha se acumulando havia anos. A forma como eles falavam da minha sobrinha como se ela fosse algum tipo de prodígio e tratavam a minha filha como uma personagem de fundo na própria vida. Toda vez que estávamos juntos, era sempre o mesmo roteiro. Olha como a Ava lê bem. Você ouviu que a Ava ganhou o prêmio de matemática? A professora da Ava disse que ela é superdotada. Minha filha Lily ficava ali, colorindo, comendo quietinha, às vezes tentando participar. E alguém sempre dizia algo do tipo, bom, a Lily também é doce, como se ela fosse um cachorro sobre o qual estavam sendo educados. Quando a Ava entrou no programa para alunos superdotados no primeiro ano, minha mãe transformou isso na personalidade inteira dela. Imprimiu o e-mail da escola e saiu passando para todo mundo como se fosse uma carta de aceitação da faculdade. Emolduraram os desenhos da Ava. Filmavam a Ava recitando poemas e nos faziam assistir a tudo no Natal. E a Lily, que também tirou boas notas, que também teve um poema escolhido pela professora para o mural da escola, nem sequer foi mencionada. Eu perguntava, vocês viram o desenho da Lily? Vocês ouviram que ela leu sozinha o primeiro livro com capítulos? Eles assentiam, sorriam e logo voltavam a falar da Ava. Todas as vezes. Uma vez, no carro, a Lily me perguntou baixinho se havia algo de errado com ela. Eu disse, não, claro que não. Ela respondeu, então por que eles só amam a Ava? Esse tipo de coisa fica com você. Eu ainda ouço a voz dela fazendo essa pergunta. Acho que foi nesse momento que comecei a ver tudo de um jeito diferente. Mas eu não disse nada à minha família. Ainda não. Eu dizia a mim mesma que eles não faziam por mal. Que talvez eu estivesse sendo sensível demais. Que talvez eles só achassem a Ava mais extrovertida, mais falante, mais talentosa. Mas, com o tempo, ficou cada vez mais difícil fingir. Meu irmão não ajudava. Ele adorava bancar o tio descolado enquanto soltava provocações disfarçadas. Chamava Lily de inquietinha num tom debochado. Uma vez brincou que ela provavelmente ia virar uma poeta que mora com gatos. No dia de ação de graças, ele se inclinou e disse, talvez a Lily cresça e vá trabalhar para a Ava algum dia. Minha mãe riu, dizendo que ele só estava brincando. E eu continuava engolindo tudo. Ano após ano. Sorria e aguentava. Mônica, seja a pacificadora. Seja a que mantém a família unida. Mas tudo mudou no fim de semana passado. Estávamos na casa dos meus pais para jantar. Uma daquelas noites de domingo em que eles insistem, em que você come frango seco e finge gostar da companhia uns dos outros. A Lily estava com seus marcadores e um pequeno caderno de desenho. Ela nunca vai a lugar nenhum sem isso. Sentou-se ao lado da Ava, ofereceu a ela um marcador roxo, e a Ava revirou os olhos e disse, eu não faço desenhos animados. Ninguém disse nada. Então meu pai, enquanto se servia de mais uma taça de vinho, falou. Alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Sua filha é doce, mas não vai chegar longe. Não como a sua sobrinha. Ela é esperta. Não houve nenhuma pausa. Minha mãe concordou com a cabeça. Minha irmã parecia orgulhosa. Meu irmão continuou comendo. Eu vi a Lily encolher ali mesmo. Ela não chorou. Não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e começou a guardar os marcadores de volta no estojo, como se não quisesse mais ser vista. Não sei o que deu em mim, mas levantei o olhar e falei, direto, justo. Então a sua neta pode descobrir como pagar a escola particular sem os meus cheques. Eu queria conseguir descrever a expressão no rosto da minha irmã. Foi como se eu tivesse virado a mesa sem tocar em nada. A boca dela se abriu um pouco, como se ela não conseguisse decidir se eu estava falando sério, mas eu estava. Ela gaguejou algo sobre o mal-entendido, e minha mãe tentou amenizar, dizendo, você sabe, seu pai às vezes fala essas coisas. Eu me levantei, mandei a Lily pegar a bolsa, e nós fomos embora.
Naquela noite, meu telefone começou a vibrar sem parar. Primeiro minha mãe, depois minha irmã, depois meu irmão. Um correio de voz atrás do outro. Você vai mesmo cortar a mensalidade? Por que você está sendo tão dramática? Você sabe que a escola da Ava depende desse dinheiro. Ninguém perguntou se a Lily estava bem. Nenhum deles perguntou como ela se sentiu depois de ser insultada na frente da própria família. Então, eu não respondi. Eles passaram anos fingindo que minha filha não importava. Agora, estavam prestes a aprender como era quando eu decidia que eles também não importavam. Na manhã de segunda-feira, eu tinha 7 chamadas perdidas, 4 mensagens de texto, 3 e-mails e um correio de voz muito longo da minha irmã, no qual ela tentou soar calma, mas a voz falhou quando disse: "Estamos contando com você." Foi aí que eu soube que ela ainda não tinha entendido. Ela realmente acreditava que eu ia esfriar a cabeça em 1 ou 2 dias, escrever outro cheque como sempre e fingir que minha filha não tinha acabado de ser humilhada na frente de toda a família. Como se eu não tivesse visto a Lily guardar silenciosamente seus marcadores depois de ser descartada da forma mais casual e cruel possível. Eles achavam que isso era por causa de um único jantar. Não era. Era sobre todas as vezes em que eles escolheram a Ava. Todas as vezes em que ignoraram a Lily, todas as vezes em que eu fiquei quieta só para manter a paz. Eu não respondi a ninguém naquele dia. Busquei a Lily na escola, levei-a ao parque e fiquei sentada observando enquanto ela corria por ali com algumas crianças que tinha acabado de conhecer. Ela estava rindo de novo. Aquela risada que eu não ouvia o fim de semana inteiro. Naquela noite, minha irmã mandou o segundo e-mail. Um pouco mais desesperado dessa vez. Ela anexou o boleto da mensalidade da Ava como se fosse uma conta que eu tivesse esquecido de pagar. Acrescentou um parágrafo sobre como a Ava ficaria devastada se tivesse que sair da escola no meio do ano. E então disse algo que selou tudo para mim: "Não queremos que isso vire um grande rompimento familiar. A Lily nem vai se lembrar disso daqui a alguns anos." Esse foi o argumento dela. Que a Lily esqueceria. Que o dano não era permanente. O que eles não entendiam era o seguinte: a Lily já lembrava. Ela lembrava de tudo. E eu também. No dia seguinte, meu irmão ligou. Agiu como se estivéssemos apenas colocando a conversa em dia. "Oi, Mônica. Que tempo maluco, né? Olha, podemos falar sobre domingo?" Eu não disse muita coisa. Apenas esperei. Ele começou um discurso inteiro sobre como a escola da Ava é competitiva. Sobre como tirá-la de lá agora atrapalharia o ritmo dela. Chamou minha reação de um pouco exagerada. E então acrescentou: "Você sabe, a Lily ainda está se descobrindo. A Ava só é mais determinada." Eu nem me despedi, simplesmente desliguei no meio da frase. Na manhã de quarta-feira, minha mãe apareceu no meu escritório completamente sem avisar. Trouxe café e sentou-se do outro lado da minha mesa como se fossemos duas amigas resolvendo um pequeno desentendimento. Disse: "Famílias dizem coisas que não querem dizer." Que eu sabia que meu pai podia ser direto demais. Que o ano letivo da Ava tinha acabado de começar. Depois ela disse algo que realmente me fez rir em voz alta: "Nós não tratamos a Lily de forma diferente. Você é que é mais sensível em relação a ela." Fiz apenas uma pergunta: "Você percebeu que a Lily não falou mais nada pelo resto do jantar?" Ela não respondeu. Eu disse a ela que os pagamentos tinham acabado. Sem mais mensalidade. Sem mais fundo de emergência para ela e para o meu pai também. Se precisassem de alguma coisa, poderiam dar um jeito do mesmo modo que esperavam que a Lily desse um jeito sendo ignorada. Ela disse que eu estava exagerando. Que estava transformando isso em algo que não era. Eu não discuti. Não expliquei. Apenas me levantei e abri a porta do meu escritório. Naquela noite, passei por cada vínculo financeiro que eu tinha com eles: o débito automático da mensalidade, a conta poupança compartilhada, o cartão de saúde das receitas do meu pai. Tudo cancelado. Na quinta-feira, meu pai mandou uma mensagem com apenas 2 palavras: "Cresça." Só isso. Algumas horas depois, outra da minha mãe: "Ainda somos família." Mas não era assim que família agia. Não no meu mundo. Não quando colocam crianças umas contra as outras.
Não quando vem uma encolher e ainda assim pegam a câmera para filmar a outra. Naquela noite, a Lily me mostrou um novo desenho. Era uma menina parada diante de uma tempestade enorme. Relâmpagos, vento, tudo. E ela segurava um pequeno guarda-chuva vermelho. Não havia mais ninguém ao redor. Mas ela não parecia assustada. Parecia pronta. E foi aí que eu soube que eu não estava apenas cortando relações. Eu estava recomeçando. Na sexta-feira, o peso do que eu tinha feito finalmente caiu sobre eles. Não porque de repente entenderam quanto tinham machucado a mim ou a Lily, mas porque as consequências finalmente se tornaram reais. Minha irmã parou de fingir. Passou a ligar 2 vezes por dia, deixando mensagens de voz cada vez mais descontroladas. A última dizia que a escola da Ava tinha ligado por causa da metade da mensalidade que faltava e perguntado se a Ava iria se transferir no meio do ano letivo. Ela implorou para que eu não fizesse isso com as crianças. Foi isso que ela disse, não com a Ava. Com as crianças. Como se a minha filha agora fosse uma ameaça a dela. Depois veio a mensagem do meu irmão. Eu errei. Não devia ter dito o que disse sobre a Lily. Sem desculpas esfarrapadas, sem sarcasmo. Aquilo me fez parar por um segundo. Não porque eu tenha me emocionado, mas porque foi a primeira vez em anos que ele sequer admitiu estar errado. Aquele homem nunca pediu desculpa a ninguém. Achava que ser o único filho homem lhe dava algum tipo de imunidade. Ele mandou outra mensagem em seguida: sério, eu passei do limite. Você tinha razão em ficar com raiva. E então, por fim, a gente pode conversar? Eu não respondi. Não porque eu quisesse ser cruel, mas porque eu não acreditava. Aquele pedido de desculpas veio dias tarde demais. Veio só depois que o dinheiro parou, depois que o pânico começou. Enquanto o coração da minha filha ia se fechando lentamente para pessoas com quem ela deveria se sentir segura, eles estavam ocupados demais rindo da crueldade uns dos outros. Então, não, eu não estava pronta para conversar. Na manhã de sábado, ele apareceu sem avisar, segurando 2 cafés, como se ainda fossemos próximos, como se ainda fossemos aquele tipo de irmãos que sentavam na varanda para reclamar da vida. Ele mal conseguiu dizer 2 palavras antes de eu interrompê-lo. Eu disse: você ficou ali enquanto ela era humilhada e não disse nada. Você fez piada sobre o futuro dela. Você riu. Agora quer conversar porque a escola da Ava ligou. Ele disse que não tinha percebido que tinha ido tão longe. Que o comentário do nosso pai não tinha sido feito para ser cruel. Que eles não achavam que a Lily tivesse notado. Aquela palavra de novo, não achavam. Eles nunca achavam. Eles presumiam que a Lily não notava porque ela não chorava. Porque não gritava. Porque não mandava ninguém calar a boca. Mas a Lily não funciona assim. Ela fica quieta. Ela se fecha. Carrega aquilo como uma pedra no bolso. Ele disse que a Ava também não quis parecer superior. Que talvez eles devessem ter prestado mais atenção. Eu disse a ele que a única razão pela qual eles de repente estavam interessados nos sentimentos da Lily era porque a base deles estava rachando. Eles não sentiam nossa falta. Sentiam falta da rede de segurança. Então ele disse algo que me fez parar na hora. Disse: eu não quero que a minha filha cresça achando que é normal tratar as pessoas desse jeito. Levou anos para ele dizer isso, mas ainda assim não foi o bastante. Ele tirou o celular do bolso e me mostrou uma foto. Era o desenho do cavalo da Lily, aquele do jantar, o mesmo que ela dobrou depois do comentário do nosso pai. Ele tinha encontrado debaixo da mesa depois que fomos embora. Ele disse: eu já vi a Ava desenhar. Isso aqui é melhor. Eu fiquei olhando para a foto por um tempo, não porque me importasse com o elogio, mas porque, pela primeira vez, ele parecia alguém que entendia que tinha falhado com alguém inocente. Mesmo assim, eu não deixei ele entrar. Naquela tarde, levei a Lily à livraria. Ela escolheu um caderno de desenho, um de capa dura. Disse que queria começar uma coleção de verdade. Comprei para ela lápis de cor, daqueles caros, não os que quebram ao meio depois de uma única vez. Ela não falou muito sobre o jantar ou sobre a família, mas eu percebi que naquele dia ela andava mais ereta, caminhava com um pouco mais de segurança. Ela não sabia o que estava acontecendo nos bastidores.
Não sabia que a escola da Ava tinha enviado um segundo aviso. Que meus pais tentaram mover dinheiro da nossa antiga conta conjunta e descobriram que ela estava bloqueada. Que minha irmã agora estava procurando parentes distantes para tentar mediar a situação, como se aquilo fosse um mal-entendido e não uma década de ressentimento enterrado finalmente vindo à tona. Eles estavam lutando para manter tudo de pé, e nenhum deles podia mais me ligar pedindo ajuda. A mudança de poder já tinha acontecido. Meu irmão foi o primeiro a perceber. Os outros perceberiam em breve. E eles iam aprender que, quando você ignora uma criança por tempo demais, às vezes não é a criança que se quebra. Às vezes são aqueles que achavam que nunca perderiam o controle. Na semana seguinte, ficou claro que o antigo equilíbrio de poder da família tinha acabado. O meu silêncio fez o que anos de pedidos educados nunca conseguiram. Forçou todos eles a encarar no que tinham se transformado. E eles odiaram isso. Mas o que eu não esperava foi o que aconteceu na tarde de quarta-feira. Lily e eu estávamos voltando da biblioteca. Ela folheava um livro sobre animais, comentando animada que queria desenhar um tigre em seguida, quando entramos na garagem e vimos o carro do meu pai já estacionado ali. Ele não tinha ligado. Nenhum aviso. Estava apenas sentado na varanda, com uma pasta parda no colo, como se tivesse algo importante para entregar. Pedi a Lily que entrasse e começasse o desenho. Ela não fez perguntas, apenas assentiu e entrou. Eu me aproximei, braços cruzados, esperando uma bronca ou uma tentativa de me fazer sentir culpa. Em vez disso, ouvi algo que não escutava havia anos. Ele disse: "Acho que erramos." Fiquei ali parada, sem saber se tinha ouvido direito. Ele abriu a pasta. Dentro havia uma carta escrita à mão, dele para Lily. Disse que vinha pensando nos últimos anos em quantas vezes elogiaram a Ava sem parar para ver em quem estavam pisando. Disse que a Lily lembrava muito a mim na idade dela. Quietinha, observadora, sempre ouvindo, mesmo quando as pessoas achavam que ela não estava prestando atenção. Eu não disse nada. Ainda não estava pronta para amolecer. Não ainda. Então ele tirou um segundo papel. Era um cheque. Um grande. Disse que estava tirando dinheiro de uma das contas dele para abrir algo para Lily. Um fundo educacional só dela. Sem o nome de mais ninguém. Apenas o dela. Ele disse: "Você não nos deve mais nada. Nem mensalidade, nem remédios, nem feriados, nem sequer visitas." Ele se levantou, colocou a pasta no banco e acrescentou: "Mas nós devemos tudo a ela." Então foi embora sem esperar resposta. Eu me sentei, abri a carta e li cada palavra. Não era perfeita. Ainda havia traços de orgulho e ego, mas ele tinha escrito com a própria letra. Não era digitado, não era algo ditado pela minha mãe. Era só ele. E, pela primeira vez, ele não tentou transformar aquilo numa explicação sobre como foi criado ou sobre como as coisas eram diferentes naquela época. Ele simplesmente assumiu. Naquela noite, a Lily me mostrou o desenho dela. Não era um tigre. Era uma menina sentada à mesa, desenhando, em um ambiente cheio de barulho. Ao redor, havia pessoas, algumas conversando, outras rindo, outras a ignorando. Mas a cabeça dela estava baixa, concentrada. E atrás dela, ao fundo, uma pessoa finalmente tinha se virado para olhar. Eu não perguntei quem era. Não precisava. Então veio a parte inesperada. No dia seguinte, minha mãe apareceu também. Não sozinha. E a Ava estava chorando. Abri a porta e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a Ava soltou: "Eu não sabia que estava machucando ela. Achei que todo mundo gostava mais de mim porque eu era melhor." Ela soluçava. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Eu as deixei entrar, principalmente porque a Lily já estava atrás de mim, espiando. A Ava foi direto até ela e entregou alguma coisa. Era um desenho. Uma cópia do esboço do cavalo da Lily, aquele daquela noite. A Ava tentou redesenhá-lo, mas no canto escreveu, com letras tortas: "Eu quero desenhar como você." A Lily apenas assentiu, em silêncio. Sem sorriso, sem abraço, só um pequeno aceno de cabeça. Mas ela não se afastou. Naquela noite, eu não chorei. Achei que choraria.
Pensei que aquele momento ia me quebrar, mas, em vez disso, senti outra coisa. Controle. Depois de anos deixando que eles conduzissem, que moldassem a dinâmica da família, eu tinha retomado o controle. Não por rancor, mas por necessidade. E agora eram eles que tentavam acompanhar. Mas eu ainda não tinha terminado. Em seguida, eu iria lembrar meus pais exatamente de quem vinha financiando a segurança da aposentadoria deles nos últimos 5 anos. E o cartão que eles vinham usando para viver com um pouco mais de conforto, eu também tinha planos para isso. Na manhã de segunda-feira, eles bateram de frente com a realidade. Eu sabia exatamente a que horas o cartão seria recusado. Eu acompanhava os alertas automáticos havia meses. Minha mãe sempre ia à mesma loja, no mesmo horário, toda semana, às 8h45. Comprava o pão caro, um azeite importado que não precisava, algumas revistas, e depois passava na farmácia para pegar os remédios do meu pai. No momento em que a transação falhou, eu recebi a notificação. Às 9h02, as ligações começaram. Ignorei todas. Às 9h16 em ponto, veio a mensagem do meu pai: aconteceu alguma coisa com o cartão? Eu não respondi. Esperei, porque queria que eles ficassem um pouco na confusão. Não por crueldade, mas porque, pela primeira vez em anos, eles tinham que lidar com algo que não podiam controlar com uma ligação ou uma chantagem emocional. Às 11h40, minha mãe mandou um e-mail. Assunto: urgente. Por favor, responda. Ela escreveu: tentei usar a conta conjunta hoje de manhã e algo não está funcionando. O remédio do seu pai está lá no balcão e eu não consegui pagar. Você pode ver isso, por favor? Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma menção ao domingo. Nenhuma menção a Lily. Respondi depois do almoço: a conta foi encerrada. Não vou mais cobrir as despesas de vocês. Daqui para frente, vocês vão precisar fazer novos arranjos. 2 minutos depois, meu telefone começou a tocar de novo. Deixei chamar até parar. Então minha irmã entrou na conversa. Mensagem em grupo, claro. Ela adora drama quando tem plateia. Isso já foi longe demais. Você deixou seu ponto claro. Mamãe e papai estão completamente pegos de surpresa. Não dá pra gente sentar e conversar como adultos? Fiquei encarando a mensagem dela por 1 minuto inteiro antes de responder. Feliz em conversar, mas não sobre vocês. Isso é sobre a Lily. Se não há espaço para ela à mesa, então não há mesa. Ninguém respondeu depois disso. Mas então veio a parte que eu não esperava. Naquela noite, logo depois do pôr do sol, meu pai apareceu na minha casa sozinho. Ele parecia diferente. Não estava bravo, nem arrogante. Só cansado, gasto de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ficou parado na varanda por um longo momento, como se nem soubesse o que dizer. Quando abri a porta, ele não pediu para entrar. Apenas ergueu um envelope vermelho e disse: para Lily. Peguei o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. E atrás dela, um documento impresso do banco. Ele tinha aberto um fundo educacional no nome da Lily. Sozinho. Um valor considerável também. O suficiente para cobrir vários anos de escola particular, se escolhêssemos esse caminho. Olhei para ele. Ele disse: eu vendi o barco. Aquele barco era o orgulho dele. Comprou logo depois de se aposentar. Batizou com o nome da Ava. Literalmente pintou o nome dela na lateral. Levava a Ava todo verão. Tirava fotos, fazia vídeos, até emoldurou um deles na parede da sala. A Lily nunca foi convidada. Nenhuma vez. Acho que aquele momento, ali na nossa varanda, foi a primeira vez que ele percebeu o quão cruel aquilo tinha sido. Ele pigarreou e acrescentou: eu não enxerguei ela. A culpa é minha. Não tentou se defender. Nenhuma história longa sobre como as coisas eram diferentes quando crescemos. Nenhuma culpa jogada na minha mãe, no meu irmão ou na Ava. Ele apenas ficou ali e assumiu. Eu deixei ele entrar. Não porque eu tivesse perdoado, mas porque a Lily apareceu no corredor segurando o caderno de desenho, e eu queria que ela visse como a responsabilidade de verdade se parece.
Ele se ajoelhou, algo que eu nunca tinha visto, nem mesmo quando recebeu o diagnóstico, e olhou nos olhos dela. Disse: eu fiz você se sentir pequena. Eu estava errado. Me desculpa. A Lily não chorou. Não o abraçou. Apenas assentiu e disse: quer ver o que eu desenhei hoje? Ela abriu o caderno. Era um penhasco alto, com uma menina bem na beira, o vento jogando o cabelo dela para trás. Lá embaixo, duas figuras pequenas, uma ajoelhada, outra olhando para cima. A menina não estava olhando para elas. Estava olhando para o céu. Ele ficou olhando para o desenho por um longo tempo e então perguntou, baixinho: sou eu? A Lily deu de ombros. Pode ser. Naquela noite, ele foi embora em silêncio. Sem discurso, sem expectativa de que tudo ficasse bem. E eu o respeitei mais naquele momento do que em décadas. Mas aquilo não foi o fim, porque no dia seguinte minha mãe apareceu, e ela não estava sozinha. Veio com a Ava, e a Ava estava chorando. Eu não sabia o que esperar, mas não era aquilo. A Ava correu pelo caminho, lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando um papel com as duas mãos. Ela não esperou que eu abrisse a porta. Falou através da tela, eu não sabia que estava machucando ela. Achei que todo mundo gostava mais de mim porque eu era melhor. Não era um pedido de desculpas ensaiado. Ela soluçava como alguém que acabou de perceber que não era a heroína da própria história. Quando eu as deixei entrar, a Ava foi direto até a Lily e entregou o papel. Era uma cópia do desenho do cavalo da Lily, aquele daquele jantar horrível. A Ava tentou recriá-lo, mas embaixo da versão dela escreveu, com letras grandes e desajeitadas: eu quero desenhar como você. A Lily olhou para o desenho, depois olhou para mim, e então de volta para a Ava. Disse: você pode, mas tem que parar de fazer as pessoas se sentirem pequenas. A Ava apenas assentiu, chorando. Minha mãe não disse muita coisa. Parecia estar segurando o choro havia dias. Sentou-se na ponta do sofá e apenas disse: estávamos errados em tudo. E, pela primeira vez, ela não estava falando da Ava. Não estava tentando distorcer nada. Apenas ficou ali, envergonhada. E talvez fosse disso que ela precisasse. Naquela noite, eu não me senti vitoriosa. Não me senti satisfeita. Senti algo melhor. Paz. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu tinha planejado um último jantar. Um em que ninguém desviaria o olhar. Um em que todos finalmente entenderiam quem a Lily era e quem eu tinha me tornado. Não contei a ninguém que estava planejando isso. Não no começo. Esperei uma semana inteira depois do pedido de desculpas da Ava. Depois do envelope do meu pai e do colapso silencioso da minha mãe no sofá. Esperei até que todos eles tivessem voltado a mandar mensagens com regularidade, educados com cautela, como se andassem na ponta dos pés ao redor de um gigante adormecido. Então enviei os convites. Não foi mensagem em grupo, nem e-mails. Imprimi cartões de verdade, papel branco simples, tinta preta, e enviei pelo correio. Um para meus pais, um para minha irmã, um para meu irmão. Enviei até um para a Ava. O convite era para um jantar de domingo. Na minha casa. Sem código de vestimenta, sem explicações. Apenas o horário, o endereço e uma linha no rodapé: a Lily tem algo para compartilhar. Eu não perguntei a Lily se ela queria fazer algo especial. Deixei que ela decidisse. Foi ela quem veio até mim 2 dias antes e disse: posso mostrar minha arte para eles? Como uma exposição de verdade. Perguntei o que ela tinha em mente. Ela respondeu: quero pendurar tudo na sala de jantar. Tudo. Até aquele da noite em que disseram que eu não iria longe. Eu disse: sim. O domingo chegou rápido. Eu cozinhei, mas nada sofisticado, só macarrão e pão de alho. Simples. Eu não estava recebendo para impressionar ninguém. Estava recebendo para que eles finalmente vissem o que ignoraram por tanto tempo. Às 5 em ponto, a campainha tocou. Primeiro, minha mãe e meu pai. Ambos pareciam nervosos, como convidados entrando num tribunal. Depois, minha irmã e a Ava. Minha irmã segurava uma garrafa de vinho como se fosse uma oferta de paz.
A Ava mantinha os olhos nos próprios sapatos. Meu irmão chegou por último, sozinho. Pela primeira vez, ele não falou primeiro. Eu os conduzi até a sala de jantar. As paredes estavam cobertas com os desenhos da Lily. Dezenas deles. Cavalos, tigres, árvores, penhascos, paisagens urbanas. Um de uma menina flutuando sobre uma tempestade. Outro de duas figuras tentando escalar uma montanha enquanto uma terceira chegava ao topo sozinha. Na parede central, eu tinha moldurado o desenho original do cavalo, aquele que ela dobrou naquela noite. Abaixo dele, uma única frase na letra da Lily: "Vocês não me viram, mas eu ainda estava aqui." Eles ficaram em silêncio. A Lily estava parada na porta, segurando o caderno de desenho. Perguntei se ela queria dizer alguma coisa. Ela assentiu uma vez e disse: "Esses são meus. Eu faço desde os 5 anos. Eu não desenho para me exibir. Eu desenho porque é meu. É assim que eu falo." Ela fez uma pausa e então olhou para Ava. Quando as pessoas te ignoram, faz você sentir que não pertence à própria família. Eu não gostei de me sentir assim. Espero que ninguém aqui faça isso de novo. Silêncio. Então a Ava deu um passo à frente. Olhou para um dos desenhos, aquele da menina flutuando, e sussurrou: "Esse é o meu favorito." A Lily não sorriu. Apenas arrancou uma página em branco do caderno e entregou a ela, dizendo: "Desenha alguma coisa da próxima vez. Depois pendura do lado do meu." Foi então que meu pai falou. Ele pigarreou e disse: "Lily, eu também quero dizer algo." Dessa vez, ele não se ajoelhou. Apenas ficou diante dela, com as mãos para trás. Nós erramos, todos nós. Fomos barulhentos demais com uma criança e silenciosos demais com outra. Isso não era amor. Era favoritismo. E eu sinto muito. Ele se virou para mim. "E, Mônica, nunca te respeitei tanto quanto agora." Ele não estava tentando me agradar. Dava para ver no rosto dele. Não era encenação. Então eu disse a todos à mesa: "Se vocês quiserem fazer parte da vida da Lily daqui para frente, vai ser nos termos dela. Ela não deve performances nem provas de que é boa o suficiente. Ela já é. Eu não vou tolerar nada menos que respeito total daqui em diante." Minha irmã chorava agora. Minha mãe apenas assentia devagar. A Ava puxou um lápis que tinha trazido e começou a desenhar na folha que a Lily lhe deu. E, pela primeira vez em anos, nós nos sentamos àquela mesa, todos nós. E não havia tensão. Não havia ressentimento. Havia outra coisa. Reconhecimento. Não só da Lily, mas de mim. Da linha que eu tracei e mantive quando ninguém achou que eu fosse capaz. Enquanto comíamos, a Lily olhou ao redor e disse baixinho: "Esse é o melhor jantar que eu já tive." Ninguém ousou discordar. Eles finalmente a viram. E eu finalmente parei de lutar para ser ouvida. Nós já estávamos vencendo.